Alô pessoal, sejam bem-vindos a mais um programa de Quintas Automotivas e hoje mais uma vez aqui acompanhando nosso programa de Quintas, o Ronaldo, que já tem participado em outras oportunidades e o tema de hoje está muito relacionado ao momento do ano que a gente está vivendo, que é a chegada do frio e essa dificuldade da partida a frio, geralmente relacionado a presença de etanol, ou seja, o veículo com etanol tem uma maior dificuldade de partida a frio e muitas vezes até tem pessoas que ficam na mão, né? Não conseguem sair de casa. Né? E para começar esse assunto, quais são as características do etanol que promovem essa dificuldade de partida a frio? O etanol tem uma característica de se tornar mais difícil de vaporizar em baixas temperaturas. Então, em temperaturas menores que 20 graus, o etanol ele fica mais difícil de se tornar vapor, de ficar com partículas menores para que seja favorecida aí a queima desse combustível. Ou seja, formar aquele spray. Né? Isso, na verdade, assim, o processo da combustão, seja qual for o combustível, ele parte da vaporização para depois se transformar em um gás, uma gasificação. O combustível em estado líquido, ele não queima, ele não tem possibilidade de queimar. Portanto, essa vaporização é fundamental porque em seguida, com um pouquinho mais de temperatura, é que realmente se transforma em um gás, uma mistura que pode ser queimado. Isso que você está comentando, o pessoal consegue assistir aí na tela, que são os dois exemplos de uma injeção a temperatura maior, onde a vaporização já está acontecendo, dá para ver uma nuvem, um spray, e ao lado já são mesmo gotículas de combustível que impossibilita essa queima, né? E portanto o veículo não dá partida. Agora, com a tua experiência de trabalhar com tantas oficinas e técnicos que você ajuda no dia a dia, fora esse, porque esse é um problema que a indústria já resolveu. Aliás, sim, hoje vamos falar um pouco da tecnologia que chegou para resolver isso. Mas fora isso, o veículo está rodando, está na mão do cliente. Quais são as principais causas e o defeito que vão acontecendo que levam a essa situação do carro não partir a frio? A principal causa do veículo não entrar em funcionamento realmente é a falta de manutenção. Muitas vezes durante o verão o cliente está rodando lá com etanol e não precisa do acionamento do sistema de partida a frio, que injeta gasolina no motor para facilitar a queima. E esse combustível ele vai envelhecendo no reservatório, no tanquinho de combustível ali de gasolina que vai fazer a injeção para a partida a frio. E no momento que a temperatura cai, às vezes de um dia para o outro, a gente tem uma diferença muito grande aí de temperatura, e no outro dia o cara vai dar partida e quando injeta, vai injetar uma gasolina já envelhecida e o veículo não vai entrar em funcionamento. Essa é a principal causa aí dos problemas que a gente vai enfrentar. Agora, a temperatura é a chave do negócio. Com certeza. Para partida a frio, tem que ter temperatura. Nós vimos que tanto vaporizar, gasificar, ou seja, queimar essa mistura, depende diretamente da temperatura. E que elementos temos que fazem elevar essa temperatura, porque eu me lembro de muitas situações onde, em teoria, temos uma temperatura ambiente que deveria permitir o veículo dar a partida com etanol, sim, mas na prática acaba não ocorrendo. Um dos motivos é até mesmo o próprio envelhecimento do motor do veículo. A maioria dos veículos estão programados lá para haver a injeção de gasolina na partida a frio, ou depois a gente vai falar do sistema Flex Start, do acionamento do sistema Flex Start, em temperaturas menores do que 20 graus. Só que às vezes o motor não está em uma temperatura menor do que 20 graus, tá com 21, 22 graus, só que o motor não pega com etanol. Por quê? Porque esse motor já teve um envelhecimento, a compressão desse motor já está diminuída e isso vai prejudicar aí a entrada em funcionamento desse motor também. O que estamos falando aqui,
que o fenômeno da compressão, o fato de estar comprimindo a mistura, é o primeiro elemento de aquecimento. Quer dizer, que se a compressão do carro não estiver bonitinha na taxa de compressão que tem, a temperatura de câmara de combustão na partida frio é difícil de atingir e, portanto, o veículo não acende o motor, né? A imagem que vocês estão vendo aí está exatamente o reflexo do que falamos hoje da vaporização. Um exemplo a 20 graus de temperatura e um exemplo a 100 graus de temperatura é o comportamento do etanol nessas duas diferentes temperaturas. Mas, beleza, graças a Deus já tem solução para isso, né? Sim. Você falou do tanquinho de combustível, né? Que é a injeção adicional de combustível na partida frio, mas temos também já uma tecnologia bastante divulgada entre vários fabricantes, presente em muitos veículos, que elimina o tanquinho e elimina o problema da partida a frio, né? E, inclusive, o que temos aqui é um dos principais componentes de um sistema conhecido como Flex Start, o qual facilita bastante. De que se trata? Qual é o coração desse sistema aqui? É uma tecnologia muito parecida do que a gente tinha no diesel, né? Tem ainda no diesel, que é uma vela aquecedora, né? Então nós temos uma vela aquecedora, também chamada de lança, né? Aquecedora. O nome popular é lança. Lança, e que faz o aquecimento do combustível na galeria de distribuição de combustível, ok? Então, a partir do momento que a pessoa abriu a porta do carro pela manhã, o sistema já pode entrar em alerta e mesmo antes de ligar a ignição, ele já pode acionar o aquecimento aqui do combustível, já prevendo que logo depois de abrir a porta já vai ter uma partida. Ok, está aquecendo o volume de combustível para cada cilindro, portanto para cada injetor. Aí na tela nós estamos vendo assim os principais componentes de um sistema Flex Start. Em primeiro lugar, vocês estão vendo a unidade de controle eletrônico, ou seja, a gestão do motor, a unidade da injeção eletrônica controla o Flex Start. Depois, essa unidade de aquecimento parece uma caixinha de relé, mas não é uma unidade inteligente que controla o acionamento da potência elétrica que vai ser derivada para cada uma dessas velas aquecedoras. Esse rail aqui que nós mostramos, o rail com cada um dos injetores e velas aquecedoras. Aliás, temos duas gerações aqui, uma que já é feita também em plástico, né, com base em polímeros, e o elemento aquecedor, que é esse que o Ronaldo estava mostrando aqui, que tem uma função muito importante. Inclusive, nós temos uma pequena simulação, uma modulação térmica do que acontece dentro desse pequeno espaço onde vai a vela aquecedora, a capacidade de elevar enormemente a temperatura em um brevíssimo espaço de tempo. Essas velas aquecedoras, como mostra aí, chega a ficar no vermelho mesmo, uma temperatura muito elevada. Vocês embaixo estão vendo também a escala de temperatura, e isso é muita energia para aquecer um pequeno volume de etanol. O que mais temos para comentar desse sistema? Ele funciona somente quando abre a porta, quando liga a ignição? Não, ele pode entrar em funcionamento também durante o funcionamento do motor, não só antes da partida ou durante a partida. Se o sistema de injeção entender que em um determinado momento, aquecendo esse volume de combustível, eu vou ter uma melhor eficiência da queima, ele pode também acionar esse dispositivo. Exatamente, porque a gente tem que pensar o seguinte: nós sabemos que a partida a frio não é só entrar em funcionamento. Quantas vezes a gente até consegue ligar o motor, mas para sair é outro assunto, né? Para engatar primeiro e sair é só no tranco, né? Então, a falhada que ele dá na saída. Muita falha, justamente é o mesmo problema. Ainda não está sendo realizada uma queima completa do combustível, tudo relacionado à baixa eficiência dessa vaporização. Por isso o sistema,
como o Ronaldo muito bem sinalizou aqui, não somente está para dar partida no carro. Por mais que chama Flex Start, que é partida, ele está também para trabalhar nos primeiros minutos de funcionamento do veículo até realmente atingir uma temperatura onde não é mais necessária a intervenção do Flex Start. E você que imagina, isso aqui é controlado de que forma? Através de um sinal PWM, né? Um controle PWM. Na próxima imagem que vamos mostrar aí para vocês, não é exatamente o mesmo que a gente conhecia nos seus veículos diesel. Sim, era uma energia constante ali. Isso, um relé que alimentava diretamente. Constantemente. Né? Isso aqui é um sinal modulado. E é modulado de tal forma que o módulo pode entregar mais ou menos energia para um cilindro, ou seja, para um injetor nesse caso, porque a inteligência que está dentro dessa unidade de controle de motor permite identificar, a fazer um cálculo matemático com algoritmo, na verdade, a temperatura que está o etanol em cada lugar. Basicamente a lei de Ohm, né? Calculando a resistência, a tensão, intensidade, ele faz um cálculo da potência elétrica e sabe qual é a temperatura real atingida aí. Muito bom. O que mais temos para acrescentar aqui com relação a... falamos um pouco como funciona, mas na prática aqui, o que pode ser feito quando a gente está diante de uma dificuldade de partida a frio, como falamos no começo, seja com sistema Flex Start ou com um sistema convencional. Você falou manutenção, né? Mas os itens especificamente que tem um impacto direto com essa dificuldade de partida a frio. Bom, durante a manutenção tem que ser observado vários itens, né? Que uma é a troca do combustível lá que está dentro do tanquinho, nos sistemas antigos ainda. Então, se sobrou gasolina ali que está envelhecida do inverno passado, você deve se dirigir até uma oficina e remover aquele combustível para ele ser trocado. Outro item importante é a troca do óleo do motor, o óleo lubrificante, seguindo as especificações que determinam o fabricante do veículo. Parou. O que tem a ver o óleo do motor com o injetor? Bom, principalmente, com partida frio, vamos dizer, né? Tentando pegar ele. Principalmente nos veículos que utilizam tuchos hidráulicos, né? Para o acionamento das válvulas, o óleo ele participa de forma ativa no funcionamento do motor, né, das válvulas, para a gente ter uma vedação perfeita dos cilindros. Então, se o tucho não carrega corretamente, devido a um óleo de especificação errada, você pode ter problemas de partida também, principalmente nessa época de mais frio, né, porque a viscosidade do óleo vai ser alterada também com o frio, com a temperatura. Isso é muito legal. A gente já tem visto acontecer as duas coisas, né? A especificação errada de óleo em termos de viscosidade faz com que o tucho hidráulico ele tem que compensar essa folga com óleo, com ação hidráulica. Se a viscosidade for maior da especificação, realmente a válvula fica aberta. Então o motor fica sem compressão. Você vai dar a partida, não tem compressão nenhuma. E se o óleo está muito desgastado, perdeu completamente a sua viscosidade, na verdade a gente tem uma grande folga de válvulas e perde o rendimento também. Então o óleo do motor tem incidência assim na partida a frio, determinada participação muito séria. E ignição também? Ignição também. Uma vela de ignição com desgaste muito grande também vai prejudicar isso, né? Uma bobina de ignição que não esteja alcançando a tensão necessária para ver lá a centelha corretamente, também vai prejudicar a partida, principalmente a frio. Exatamente, porque hoje falamos já que a chave é temperatura. A temperatura vimos da compressão, mas também o momento da ignição. A ignição que é uma faísca, a gente não está muito interessado na faísca, está interessado na temperatura desse arco voltaico que vai permitir acender essa mistura. Por isso, se a ignição está fraca, por bobina, cabo de vela, vela com desgaste mesmo, qualquer coisa que diminua esse arco voltaico,
afeta na partida, não vai conseguir. Tudo que for aumentar a temperatura dos componentes que tem uma intervenção na combustão é fundamental na partida fria com etanol. Tá? E etanol a gente fala E100, que seria 100% etanol, e com as diferentes misturas também possíveis. Muito bom. Um outro problema, Diego, que a gente percebe acontecer bastante é o fato do cliente, de repente, estar rodando com gasolina no tanque ou com uma mistura com um índice menor de etanol no tanque e, de repente, ele abastece no posto perto da casa dele e vai para casa, estaciona o carro na garagem, desliga o motor e durante a noite, de repente, teve uma alteração, aí, uma variação muito grande de temperatura. A temperatura baixou muito. O que acontece no outro dia? O veículo não entra em funcionamento. Por quê? A maioria dos sistemas de injeção, eles percebem a troca do combustível através do sinal da sonda lambda lá no escapamento. Só que se o cara abasteceu muito próximo da casa dele e foi para a casa dele a 1 quilômetro, 1,5 quilômetro, às vezes não deu tempo desse combustível queimar, passar pelo motor, ser queimado, a unidade de comando entender que houve a troca desse combustível para uma quantidade maior de etanol e ela não fez o aprendizado, ela não se preparou para essa quantidade de etanol maior no tanque. E aí no outro dia o carro não pega, não entra em funcionamento. Isso é bastante comum. Muito comum. O tal do aprendizado é exatamente o caso que você falou e nós temos muita consulta disso que chegou ao programa. É verdade que se eu vou abastecer e for muito perto da minha casa, depois o carro outro dia não pega e já passei por isso. Esse tal do aprendizado, na verdade, ele é um processo muito interessante, muito bom de ver. Foi legal você trazer, mas é o seguinte, se a gente falar agora aqui de aprendizado, esse programa vai para 40 minutos a mais, né? Então, a proposta é a seguinte, eu te convido para o nosso próximo programa em breve e vamos fazer um programa legal de tudo que tem a ver com esse aprendizado de combustível, essa inteligência artificial que está dentro do carro para saber se estou rodando com gasolina, com etanol ou com que mistura. Sim. Muito bom isso aí. Agora... Mas a princípio acho que uma dica é válida, né? Abastecer o carro, rodar pelo menos 6, 10 quilômetros aí, para dar tempo desse aprendizado acontecer, para você não ter problema de partida fria no outro dia. Fica a dica até o próximo programa, então. Exato. Até explicar bem o que acontece com o aprendizado. Exato. É muito bom, mas é verdade, esse é um fator bem relevante no momento que estamos agora, que chega o frio, né? Muito legal. Ronaldo, mais uma vez, como sempre, obrigado por tua contribuição, tuas dicas, toda essa experiência que você traz de campo, dia a dia, com tanto técnico que liga para você pedindo suporte. Vamos falar do aprendizado no próximo programa. Com certeza. E vocês aí já viram, todo o programa termina mais ou menos com a mesma conclusão. Mais uma vez, manutenção preventiva é quem resolve todos os problemas do seu veículo. Obrigado.